Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Gomes. Como previamente apresentado, eu sou arquiteto de soluções da Simulit e hoje estou aqui junto com o Ricardo Nilsen e o Carlos para apresentar, ou para moderar o painel Como garantir a conformidade contínua ou dimensionar para atender a demanda. Eu vou pedir, antes da gente começar, para o Ricardo e para o Carlos se apresentarem, então a gente pode mover adiante. Vamos lá. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Ricardo Nilsen, eu sou responsável pelo time de arquitetura de segurança, segurança de aplicações, engenharia de segurança e Red Team no Banco Safra. Estou no mercado aí há quase 15 anos, nesse mercado de segurança no ramo financeiro. Estou mais ou menos há quase 4 anos no Banco Safra como responsável por essa parte. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Campagnoli. Prazer estar aqui. Obrigado pela presença de vocês, todos que estão participando aí. Sou responsável na Sanofi Brasil pelo tema de privacidade e proteção de dados e também uma parte de cibersegurança. Pertencia ao time global de cibersegurança da Sanofi e hoje estou dedicado mais aqui Brasil e América Latina e especificamente nos temas relacionados à privacidade, proteção de dados e legislações pertinentes. Maravilha. Bom, para começar o nosso painel, já sabendo aqui que nós temos dois participantes convidados aqui que são de indústrias totalmente diferentes, mesmo assim altamente reguladas, eu gostaria de entender um pouco mais o desafio individual de cada um de vocês quando a gente fala, por exemplo, sobre o tema conformidade. Vamos lá. Eu acho que os maiores desafios... Primeiro, os desafios que nós temos são os desafios que acho que todo o mercado, todo profissional de segurança, todo head de segurança tem aqui, que é quantidade de pessoas, rotatividade, perfil de pessoas, perfil de profissionais. Imaginem, por exemplo, um banco como esse que eu trabalho, onde ele tem diversas frentes de negócios, diversas torres, onde, por exemplo, mercado para pessoa física, para pessoa jurídica, nós temos uma adquirência de cartão de crédito, nós temos seguradora, temos corretora, então isso automaticamente implica que a gente tem que atender Banco Central, que a gente tem que atender SUSEP, que a gente tem que atender PCI, a gente tem que atender a Bolsa, cada um com as suas características, com as suas normas, cada um com o seu nível, algumas descem nível mais baixo, algumas não. Fazer tudo isso e ainda, no final das contas, fazer com que o board entenda também que não é só isso, que vai nos manter seguro, que você precisa de mais investimento. Então, acho que esses são os principais desafios que eu entendo hoje para todo profissional de segurança de informação. Obrigado. Complementando tudo que o colega falou também, estou numa indústria altamente regulamentada, que é o mercado farmacêutico e de saúde, a matriz europeia, então além de toda a complexidade do próprio mercado, nós temos exigências por ser considerada uma indústria de missão crítica para o governo francês. Nós temos que seguir também questões relacionadas a atender regulamentações específicas do próprio exército francês para casos de continuidade de negócios e etc. Também somos regulados aqui no Brasil pela Anvisa, por Ministério da Saúde, Sarbanes-Oxley e também por operar fora do país, com regulamentações específicas dos países onde nós atuamos. Então, o desafio, tudo que o colega colocou, eu corroboro e ainda acrescento que, será que estar em conformidade com esses regulamentos, garante a segurança? Aí eu deixo a pergunta no ar, porque se assim fosse, não veríamos aí empresas altamente reguladas tendo problemas aí de data breach e etc. Mas eu acredito que ele cria um caminho pouquinho só, mas fácil de justificar. Porque se você é obrigado a atender a regulamentação, em empresas, para quem trabalha em empresas reguladas sabe, não se discute. É igual lei, você não discute, você cumpre. O que você vai discutir é o como você vai fazer. E isso ajuda muito, principalmente na questão onde mais aperta, que é recurso. Seja recursos humanos, na contratação, na alocação de profissionais, seja no budget, que você tem que alocar para poder contratar serviços, ferramentas e etc. Então, o fato de ser regulado, ele acaba por ajudar a justificar essa parte.
mas não garante, nós sabemos, não dá para garantir que estar em conformidade você tem um ambiente inviolável ou impenetrável. Obrigado. Bom, já sabendo aí, sendo apresentado os desafios individuais, né? Ou seja, ambos têm ali os seus frameworks, os seus padrões, né? Os seus desafios que são aplicáveis em cada uma das indústrias, né? Eu gostaria, assim como acredito que boa parte aqui, entender um pouco mais sobre quais são os caminhos ou as melhores práticas que vocês têm adotado, né? Para a superação desses desafios, né? Que no final são diversos, né? Cada uma das leis ou dos padrões ou ali daqueles frameworks vão te exigir, né, que você comprove estar em conformidade, né? E você, obviamente, durante todo o seu período, durante toda a sua jornada ali de segurança da informação, busca aplicação de melhores práticas ou busca processos, né? Ou trabalhar com as pessoas para que isso seja cumprido. Do seu lado, Nilson, o que você poderia compartilhar como segmento de melhores práticas para a superação do desafio na sua indústria, no seu segmento? Eu acho que o primeiro caminho que a gente tem que seguir ou tentar buscar o máximo possível é a automação, né? Porque realmente os profissionais da área de segurança no dia a dia, eles não estão olhando conformidade, eles estão operando o ambiente, eles estão monitorando o ambiente. Isso acaba implicando na conformidade por tabela, né? Mas é difícil ficar alguém ali controlando o dia a dia e manter a conformidade toda de todos esses frameworks durante o ano inteiro. Isso é muito complicado. Então, eu acho que a automação, o máximo de automação possível, eu acho que é a saída. E tem também a questão de como você se comunica com o board, né? Como que você consegue fazer esse tipo de indicador, de KPIs, para você manter a conformidade durante o ano inteiro e como você se comunica com o board para você conseguir investimento, para você conseguir manter a conformidade. Eu acho que talvez esse seja o maior problema, né? Para o board parece fácil, né, manter a conformidade. Por que num ano você está conforme e no outro não? Com o ambiente mudando e crescendo o tempo inteiro, talvez esse seja o maior problema. Mas eu não vejo uma saída melhor do que a automação da maioria dos processos e diminuir a ação manual. Talvez isso seja a maior saída. No seu caso, Carlos? Eu concordo com o Ricardo e também acrescento, né, o que nós temos feito já de alguns anos é olhado sim para o mercado e buscado não um framework, mas o que de melhor nós entendemos em cada um. Hoje nós utilizamos aí como base o NIST, tanto o Cybersecurity quanto o Privacy Framework, porque o que nós entendemos há alguns anos, né? Que nós temos que trabalhar por processos, né? Nós temos que estabelecer quais são os nossos processos, qual é o nível de maturidade exigida ou necessária para o nosso tipo de indústria e operação e risco, né? Isso tem muito a ver com alinhamento com uma abordagem de risco e em cima disso trabalhar para manter a maturidade dos processos estabelecidos com os controles, né, necessários para que esses processos existam e levar isso de uma forma que o board, né, entenda, porque para ele estar 90%, 95%, o que quer dizer isso daí? Na cabeça dele, ele fala, quanto mais próximo de 100, melhor. Isso vai garantir que eu possa dormir em paz ou que nós não vamos ter problemas. E nós sabemos que não necessariamente é dessa forma, ou é tão preto no branco dessa forma, né? Nós sabemos que as coisas mudam e os atacantes, enfim, sejam eles internos, externos, independente da motivação, eles não respeitam o framework, eles não respeitam padrões ou normas estabelecidas. Eles se aproveitam de brechas, de fraquezas e vulnerabilidades. Então, não adianta mostrar um dashboard lindo, cheio de indicadores, se no final do dia você tiver um colaborador ali vazando uma credencial, enfim, colocando a operação em risco porque não está seguindo um procedimento básico. Então, as coisas têm que se conversar, né? Eu tô vendo não sei se vocês concordam, mas eu tô vendo uma mudança também na cabeça das pessoas do board, né? Porque isso que você falou é interessante, o quanto 95%, 90% é bom. Mas eu vejo isso uma pequena mudança agora, né? Eles não estão tão interessados na conformidade, acho que a conformidade é obrigação, né? O que eles querem saber é estou seguro ou não estou seguro, quanto posso ficar tranquilo. Independente da conformidade, isso é obrigação, você tem que ter, porque senão
de acordo com a sua área de negócio, você não consegue atuar, né? Você vai ter algum bloqueio em algum momento. Então, acho que nesse sentido, eu acho que as empresas e os gestores, o board das empresas tem evoluído bastante, né? Eu acho que eles aprenderam que o que importa é, no final das contas, eu posso dormir tranquilo ou não, independente da conformidade. Eu acrescento até que nós tivemos questões da própria maturidade, acho que do próprio board, né, com relações a temas. Nós tivemos aí a questão de privacidade chegando, né, com as legislações pertinentes aí para quem tem matriz europeia ou mesmo americana ou mesmo no Brasil, né, com a questão da LGPD. Ela acabou por colocar na pauta do board temas que antes eles não conseguiam materializar. E esses, todos nós sabemos aqui o quanto de budget que estava preso, que foram liberados aí por conta de LGPD. Até ouvimos situações aí de empresas que aumentaram venda de antivírus, atestando que era conformidade com LGPD, enfim. Mas, tirando essa parte, nós vimos que esse tema, ele ficou mais apresentável para o board. Tá mais fácil conversar com o board agora, porque eles estão realmente sensíveis ao tema, entendem que isso de fato pode impactar a organização e o que é melhor. O que eu tenho percebido, pelo menos, acho que o Ricardo corrobora aí, que é o board não preocupado tem que cumprir a lei. Eu acho que isso, nós já passamos essa fase, né? Isso, lei não se discute, se cumpre. Mas é o quão benéfico pode ser para a organização. O quanto isso pode trazer de diferencial competitivo para a organização. Então, mudou a pauta, né? E o que nós percebemos, assim, eram demandas que estavam represadas, que agora estão fluindo, e que com uma percepção do board diferente, de olhar e falar assim, peraí, mas isso aqui está alavancando alguma coisa que nós nem imaginávamos que podia fazer, ou que tínhamos condições de fazer. Então isso é muito legal, porque está mostrando valor ao negócio, agregado ao negócio, e não simplesmente cumprir com uma obrigação, uma regulamentação, ou assim por diante. Excelente. Isso acaba nos remetendo lá para o tema de como eu também consigo dimensionar para atender essa demanda, né? Porque como o Carlos mencionou muito bem, né? Já que a conformidade é algo que precisa ser alcançada, precisa ser atingido, né? Como o Nilson comentou, hoje os gestores, né? O board principalmente está muito mais preocupado em conseguir garantir quão seguro, né? Está agora após os novos dimensionamentos, né? Porque você não dimensiona somente a sua equipe, mas você também precisa dimensionar os demais investimentos, né? Ou seja, se eu estou apontando ali que eu não estou em conformidade, não levando conformidade ao pé da letra, e que eu identifiquei um gap ao qual precisa ser corrigido, eu preciso ter essa capacidade de mencionar aquilo que eu tenho em mãos, pode ser um orçamento, pode ser uma equipe, para justamente chegar no meu objetivo final. E aí eu deixo aqui a pergunta, né? Como, né, vocês têm utilizado esse dimensionamento, né? Ou têm tentado dimensionar ali os recursos que estão disponíveis hoje para vocês acerca do ano para investimento de tecnologias, pessoas ou processos? Eu acho que dimensionar tecnologia é mais fácil, dimensionar pessoas é mais complicado, até porque no mercado atual, e até com tudo isso que tem acontecido, né, no mundo, em termos de pandemia, guerra, tudo isso, a gente vê as empresas mudando de foco o tempo inteiro, mudando a sua estratégia, e consequentemente você tem que mudar junto, né, consertar o avião ele em voo. Como que você dimensiona a equipe para isso, né? Projetos mudam, quantidades de projetos mudam. Eu acho que está ficando cada dia mais difícil fazer esse dimensionamento. Cada dia mais as empresas precisando de gente olhando projetos, né? E antes a gente olhava a operação ali, quem que está monitorando, quem está fazendo troubleshooting, quem está concedendo acesso. E agora o que está crescendo é quem está olhando o que está entrando de novo, né? Muita coisa a gente consegue automatizar, muita coisa não. Quem está fazendo sua arquitetura de referência para que os projetos entrem corretamente. Então, eu acho que isso acaba, talvez até por isso tenha crescido tanto o serviço, né, consultorias, porque acho que é mais fácil muitas vezes você terceirizar esse tipo de coisa do que você orçar um ano antes o que vai acontecer no ano posterior, e você dimensionar a equipe está cada dia mais complicado. Eu confesso que essa talvez seja um dos maiores desafios nossos.
E também acrescentando aí, né, ciclos de orçamento para quem está na função aí de gestão, anuais já não são mais suficientes, né? Então você tem que aplicar revisões aí constantes, porque a demanda, como bem colocou o colega, a demanda ela muda, as áreas demandam por projetos e cada vez mais nós temos aí um mindset ágil nas organizações, então não são mais projetos para um ano, são projetos para um mês e muitas vezes isso, colocando na esteira ali, né, do que nós estamos dimensionados para atender, muitas vezes ele estoura, né? Então você tem muito mais demanda do que você tem recurso para fazer. Aí entra uma questão também de priorização, né? Acho que cabe muito bem ao gestor estar muito próximo às áreas de negócio, principalmente naquelas áreas de negócio que demandam mais riscos. Então, já fica aí também uma lição de casa, né? Que é entender quais áreas da organização apresentam maior risco ou, ao contrário, quais aquelas que trazem mais dinheiro para dentro da organização, né? 80-20. Para você colocar o esforço por isso. Não estou dizendo que eu não vou priorizar um projeto que ele não é rentável para a organização. Mas diante de recursos limitados, tem que existir uma priorização. Então, eu acho que é muito importante o gestor de segurança, de privacidade, não dá mais para ele ficar sentado na cadeira dele esperando cair a demanda. Ele tem que ser proativo, né? Acho que já foi o tempo de ficar esperando as coisas acontecerem e estar próximo das áreas, provocando ali para participar de reuniões, entender o negócio, começar a falar a linguagem do negócio, não dá mais para ficar falando tecniquez, não temos tempo para isso. A capacitação das equipes para que também tenham esse mindset ágil é muito importante. Os projetos já não... se você fala de alguma coisa de um mês, as pessoas já não estão entendendo assim. Por quê? Porque hoje as pessoas querem coisas... scrums, né? Ele quer trabalhar semanalmente, ele quer entrega semanal, ele não quer entrega mensal. Então, acho que vale muito a pena também a capacitação das equipes, a conscientização, a priorização, matrizes de risco para poder dimensionar, para poder priorizar. O desafio é enorme, eu não estou trazendo aqui nenhuma fórmula pronta, eu estou dizendo que é a realidade no dia a dia. Se eu posso deixar alguma dica, alguma recomendação, aproxime-se das áreas de negócio, mostre-se disposto, entenda as demandas e tenha consigo uma matriz, alguma coisa que permita priorizar, porque senão você acaba por absorver mais demanda do que pode entregar, vai ter problema. Carlos, você tocou num assunto interessante que é a questão da transformação, né? Transformação digital, do desenvolvimento ágil. E aí, voltando mais para o nosso assunto inicial, que é conformidade, é um outro desafio, né? Como que você pega um framework desse e faz ele se conversar com as metodologias de desenvolvimento ágil? A gente já enfrentou alguns problemas do tipo, alguns desses frameworks, se você pegar a ISO, foi criado há décadas atrás. Então você pega, por exemplo, uma metodologia de desenvolvimento ágil, o pessoal traz lá aquela metodologia do Spotify, que todo mundo quer implantar, quer fazer, e ali diz que o cara do squad, o desenvolvedor, é quem faz também a sustentação do ambiente. E aí como que você pega todo aquele capítulo que fala de divisão de funções, de segregação de funções, onde o desenvolvedor não pode acessar ambiente produtivo? Então, eu acho que um outro desafio, e aí os reguladores precisam pensar nisso, é como que eles precisam se reinventar também e trazer novidades nesses frameworks, né? Vou dar um exemplo, o PCI está começando a fazer isso, então a próxima versão do PCI, a versão 4, ela não é mais aquele controle ao pé da letra, escrito preto no branco. Você tem itens ali que diz que o que vale muito é a análise de risco do CISO e da área de segurança. Se você tem um controle parecido, está ok. Antes não, tinha que ser aquele controle ou você está não conforme. Você poderia ter o melhor, mas você está não conforme. Então, eu acho que os frameworks têm que começar a pensar nisso também, olhar para dentro de casa e começar também a colaborar nesse sentido, né? Porque alguns deles estão bem defasados e não se falam com essas novas metodologias. Excelente. Até pegando esse ponto que o Ricardo acabou de comentar, né? É praticamente como dizer, né? Como que eu garanto esses pilares essenciais, né? Por exemplo, quando eu falo de um full stack, ou seja, quem vai lidar com front-end, né? Que é aquela página ali que o seu usuário vai acessar no finalmente, né? Após acesso de uma determinada aplicação, como que você faz que essa pessoa ela tenha ali o menor privilégio com base no trabalho que ela precisa realizar também no back-end. Ou seja, como que você atende à conformidade, como o Nilson mencionou muito bem, com cada vez mais, né,
posições de trabalho que são flexíveis, ou seja, tanto na área de desenvolvimento quanto na área de segurança, né? Hoje a gente vê cada vez mais aí novos acrônimos, né, surgindo, né? Ou seja, você tem pessoas ali de Blue, você tem pessoas de Red, mas você também tem um Purple Team, que conceitualmente pode ser alguém realizando um pouco de cada um, né? Ou pode ser uma plataforma, né, te ajudando a alcançar aquele melhor dos mundos, trazendo automação e escalabilidade, que foi o que a Nilson acabou de comentar, né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração para a gente não somente falar de conformidade, mas também de melhores práticas, né? E justamente de como você consegue dimensionar, que não é tão simples, pelo que vocês compartilharam, para no finalmente atender a demanda, né? O que é o dimensionar? Nilson já deu um exemplo claro. Dimensionar meu time, né? Mas quantas horas eu preciso que seja gasto por uma determinada função? Não sei, né? Quão simples é mensurar isso, né? Então, excelente ponto. Carlos, gostaria de incrementar algo? Não, realmente, não é fácil de mencionar. Não existe, acho que, uma fórmula pronta, até porque cada organização sabe o ritmo, sabe o apetite de risco, sabe, enfim, como funciona a cultura daquela organização, que tem que ser levado muito em conta também. Mas é um trabalho, eu acho que eu repito o mesmo ponto aqui, que é estar próximo das áreas de negócio, né? Eu não sei aqui quem é gestor também de segurança, enfim, privacidade, e que tem pessoas com perfis que não são de segurança, não são. Por exemplo, eu tenho relações públicas dentro do time de cibersegurança, de privacidade. Você é louco, eu tenho um agilista dentro do grupo, o cara não sabe nada de cibersegurança. Mas por quê? Porque eu trago uma pessoa com uma cultura diferente, com uma visão diferente, e coloco alguém que não entende daquilo para debater e ver onde nós vamos sair do outro lado. E isso, com certeza, nós saímos muito mais fortes do outro lado. É um quebra de paradigma, você trazer pessoas assim com conhecimentos diversos, com relações públicas dentro de uma área de cibersegurança. O que ele agrega? Façam o teste para vocês verem o quanto traz de experiência, o quanto ele fala assim, eu não estou entendendo nada que você está falando, se eu não estou entendendo, o board não vai entender. Então, volta, refaz, e você tem que convencer não. Você tem que fazer com que aquela pessoa consiga levar a informação. Então, você consegue colocar um nível de entendimento diferenciado, porque ele consegue traduzir aquilo e levar num formato que a pessoa vai entender. Então, eu desafio aí a quebrar um pouco o paradigma e começar a expandir realmente aí o leque, né, de opções de profissionais, enfim, dispostos aí a nos ajudar. Esse é outro ponto que muito bem colocado do Carlos, né? E eu particularmente durante a minha jornada ali carreira eu presenciei quão relevante né, você ter relações públicas, principalmente após sofrer um incidente, por exemplo. Né? Você não pode ter um executivo, alguém responsável da área de segurança, subindo no palanque para falar algo que ele acredita estar correto. Isso pode afetar diretamente toda a reputação da organização, né? Então, saber falar em público, né, ou levar a mensagem da forma correta, é o que vai permitir que a sua empresa, após um incidente, volte a ter o crescimento e a atenção dos acionistas, né, e tudo mais, e receba novos investimentos para você justamente corrigir aqueles gaps, ou perder ali, além de patrimônio, né, além de valores, né, toda a reputação. Então a gente vê que cada vez mais empresas estão sendo atacadas. Hoje não é mais quando eu vou ser atacado, é simplesmente o fato do ataque chegar, você vai ser atacado, e quão preparado você está dentre essas disciplinas, né, como mencionado pelo Carlos, para poder se posicionar, né? Então esse tema de relações públicas é um excelente ponto. A resposta de incidente mal dada, ela causa mais problema do que o próprio incidente, muitas vezes, né? Perfeito. E até compartilhando desse caso atípico, né? Não vou citar o nome da empresa, tá? Mas obviamente nós tivemos ali no meio, né, do ataque da SolarWinds, e as ações da empresa simplesmente despencou. Foi água abaixo, ladeira abaixo. Tá? E após o posicionamento, né, dos executivos, com o envolvimento de relações públicas, em como se posicionar, tá, e como reportar que o ataque foi feito e que foi realmente um comprometimento identificado e mapeado, e qual era o plano de resposta a incidente com o mundo,
ajudou as ações da empresa após cerca de alguns poucos dias voltar a crescer e dobraram. As ações da empresa simplesmente dobraram porque o mundo entendeu de alguma forma que, além de assumir o ataque, a empresa fez um trabalho ali de aculturamento, né? Olha, não tem problema ser atacado. O problema é você não saber lidar com esse ataque, né? Como você se recupera de uma brecha? Como se você se recupera de uma parada de operação, né, dentro do seu ambiente. E tudo isso volta de novo a pontos que tanto o Ricardo quanto o Carlos compartilharam aqui com a gente hoje. Ou seja, não é só estar em conformidade. Conformidade é algo que você precisa. Você vai ter que entregar aquilo ali, querendo ou não, torcendo ou não o nariz, né? Você precisa garantir outros pontos e foram colocados aqui muito bem hoje. Perfeito. E falando aí conformidade versus segurança, vale lembrar que a maioria, por exemplo, dos frameworks ou dos reguladores, eles falam, por exemplo, ainda estão falando de antivírus tradicional. E aí, quando a gente vai para... a gente pode estar 100% conforme, e mesmo assim, ninguém está falando ainda de um EDR, ninguém está falando de um CASB, ninguém está falando de um XDR, ninguém está falando ali de segurança de container, né? E como que a gente faz segurança e tudo isso, como que a gente explica que a gente precisa disso, né? E estou 100% conforme, mas eu estou seguro. Então é uma discussão que eu tenho tido, inclusive, com reguladores, discutindo realmente a eficácia de um controle, né? Se aquilo realmente está trazendo a gente para um local seguro. Lembrando que os reguladores, e você estar aderente a uma regulamentação, só significa que você ergueu um muro de 2 metros de altura e todo mundo está com um muro de 2 metros, né? Não significa que você tem um cadeado, um alarme do lado dali para dentro o problema é seu e você vai saber como fazer, né? Então eu acho que fazer essa transformação de vocabulário e saber como trazer isso e conseguir investimento para isso é um problema. Excelente. Somente lembrando que vocês também podem enviar as suas perguntas, né? Caso alguém queira fazer pergunta tanto para o Ricardo quanto para o Carlos. Mas, né, eu deixo aí para vocês pensarem, né, na seguinte pergunta, né? Já foi respondido aqui, né? Ou seja, manter a conformidade é o suficiente, né? Ou, né, já sabendo que hoje a resposta com base no que foi compartilhado é não, né? O que vocês podem aproveitar aqui das melhores práticas, das lições aprendidas que foram compartilhadas para aplicar no dia a dia, né? Mesmo que até então sejam de indústrias ou segmentos diferentes. Bom, do nosso lado aqui, eu acredito que é isso. Tem algum outro ponto, Wilson? Não. Agradeço. Abordou bem. Carlos? Não. Agradeço. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal.